Sexta-feira de futebol, Gustavo Soler está lá no Allianz Parque acompanhando todos os detalhes dessa rodada de Brasileirão. Tem Palmeiras e Grêmio. Soler, traga pra gente os detalhes desse jogo. O que dá pra esperar desse Palmeiras comandado pelo técnico Abel Ferreira, que tá pressionado, viu, Soler? Pressionado, né, por causa dos últimos resultados, né, pressionado por parte da torcida, internamente longe disso, né, até porque ele tem uma proposta de renovação contratual para 2027 já muito bem encaminhada. E o treinador português que hoje, então, deve realizar essas 3 trocas que falamos no primeiro bloco, as saídas de Vitor Reis, Richard Rios e também do Flaco Lopes, do time titular. Então, passando, né, agora o provável time do Palmeiras, que deve ter o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Caio Paulista, meio de campo com Aníbal Moreno, Maurício e Rafael Veiga, no ataque Estevão, Felipe Anderson e Rony. Esta deve ser a escalação titular do time do Palmeiras para este jogo contra a equipe do Grêmio. O Imortal, que veio, por sinal, no avião da presidente Leila Pereira. Alguns tentaram polemizar, falar, pô, que absurdo, como assim? Vale destacar, né, Ramiro? O avião pertence à presidente do clube e ela está emprestando este avião e deixando à disposição esse avião para a dupla Grenal, desde que, infelizmente, tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul. Então, para esses clubes não serem prejudicados, não terem ali nenhum tipo de problema para embarcarem para outros locais do país, então a Leila cedeu o seu avião para a utilização desses 2 times, além também do Vasco, que já pega esse avião emprestado. O Palmeiras é quem tem a prioridade, mas não é o dono da aeronave. Quem é a dona é a presidente Leila Pereira. O Grêmio, que deve jogar com Marquezin, João Pedro, Rodrigo Eli, Gemerson e Reinaldo, meio de campo com Vila Sante, Dodi e Edenilson, no ataque Aravena, Soteldo e Bright White. Pô, o Grêmio que, é verdade, passou por uma oscilação nessa temporada, né? É um time que em muitos momentos o próprio Renato Gaúcho saiu bastante pressionado e tudo mais, mas por enquanto tá mantido no cargo, né? O Renato Gaúcho vive em embate severo ali com a imprensa gaúcha, sempre com algumas declarações bastante polêmicas, né? O Renato Gaúcho pesa a mão às vezes, dá uma exagerada e, enfim, ele inclusive deu uma entrevista hoje dizendo que 4 clubes o procuraram, né? 4 clubes da Série A o procuraram, completando 800 jogos pelo comando do Grêmio. Aliás, pelo Grêmio, né? Somando as passagens como jogador e também como técnico. 2 como jogador, 4 como técnico. O treinador de 62 anos deu uma entrevista para Gaúcha e diz que está aguardando todos os detalhes para falar sobre possível permanência. Eu não sei não, viu, Soler, mas o Renato Gaúcho saindo do Grêmio, tem um monte de time aí precisando de treinador e que acho que ele tem espaço, viu, Soler? Inclusive o próprio Grêmio, né? Se ele sai do Grêmio, o Grêmio é o primeiro time que já tem interesse na contratação do Renato Gaúcho ou Portaluppi, né? Como eles dizem, até porque no Sul todo mundo é gaúcho, né? Então lá ele é o Renato Portaluppi, mas é um treinador, né? Que às vezes entra nesse lado meio folclórico, meio boleirão, mas é um treinador que entrega normalmente bons trabalhos. Nessa temporada, né? Uma oscilação muito grande com esse time do Grêmio, tentando essa recuperação, né? O Grêmio que ficou muito tempo também dentro da zona de rebaixamento, agora tem a 5ª melhor campanha do retorno do campeonato nacional, mas distante ainda dos principais objetivos, né? O Grêmio que foi vice-campeão brasileiro no ano passado, né? No comando do ataque que tem do Luizito Soares, então era um time muito mais competitivo em comparação a esta temporada, é claro, né? Teve a tragédia das enchentes, das chuvas, mas o apanhado geral, mesmo antes dessa fatalidade acontecer, o Grêmio também já não fazia um grande ano de 2024 e agora com a situação um pouco mais normalizada, né? Não dá para falar que está normalizada porque tem muita gente sofrendo ainda com o que aconteceu com as chuvas deste ano de 2024, mas com a temporada um pouco mais regularizado, o Grêmio continuou oscilando e agora vem tentando uma arrancada final para tirar qualquer possibilidade de lutar contra o rebaixamento nesta reta final de Brasileiro. É um Grêmio que mudou o seu panorama aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro, um pouco mais tranquilo, né? O Soler falava da posição 11º colocado, 39 pontos, chegou a disputar ali na parte de baixo. O Renato oscilou no cargo, não sabia
se iam querer que permanecesse o Grêmio. É um time com um elenco realmente muito abaixo. É que, assim, a saída do Luizito Soares, acho que de fato acabou deixando uma saudade gigantesca. Você tinha o Diego Costa, e aí se machucou. Acabou se afastando ao longo da temporada. E aí o Bright White entra, mas é um jogador que, apesar de tá bem, de não tá fazendo jogos ruins, é um atleta que ainda não é nada em comparação ao próprio Luizito Soares, né? Muito abaixo, são situações diferentes também. Ô Nina, mas olhando pro adversário do Grêmio, né? No caso o Palmeiras, pensando no Palmeiras nesse momento, o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, 61 pontos, está a 6 de distância do Botafogo. Botafogo vai a campo amanhã, diante do Cuiabá. Vamos supor que o Palmeiras perca hoje. Esquece título de brasileiro? É difícil cravar, Difícil, porque né? matematicamente é possível, mas na minha visão, sim. Se perder, o Palmeiras, se quiser ser campeão, vai ter que, além de ganhar todos os seus jogos, torcer pro Botafogo tropeçar. Não estou contando o confronto direto, Sim. tá? Porque se o Palmeiras tem que vencer todos os seus jogos, já conto que o Botafogo perderá um. E aí precisará tropeçar, mas uma ou duas vezes. Uma se perder, duas se empatar. Pro Palmeiras chegar, acho possível. A tabela do Botafogo, além de ter uma final de Libertadores, não é tão simples assim. Ainda enfrenta... E tem confronto direto, Tem né? confronto direto, ainda enfrenta Internacional, enfrenta Atlético Mineiro lá em Minas, esse jogo que é antes da final da Copa Libertadores. Então, assim, ninguém quer perder um jogo que antecede a final. Então, acho que é possível. O palmeirense não tem que jogar a toalha, mas passa muito pelo desempenho do jogo de hoje. E acho, Soler, vou até te perguntar para ver se você confirma essa informação pra gente, que o Abel Ferreira também acha que vai ter que passar por uma mudança. Não precisava ser uma mudança na prática, uma mudança de Sim. fato, que é o que vai acontecer pelo que o Soler tá falando. O time vai mudar, vai haver uma troca de jogadores. Falou-se um pouco do comportamento do Palmeiras no último jogo, que nos primeiros 30 minutos uma ofensiva muito forte, depois volta pro segundo tempo já um pouco fora da partida, um pouco mais desconcentrado. E aí essas mudanças são táticas, Soler, é isso? É a opção do Abel. Exatamente, são mudanças táticas por escolha do técnico Abel Ferreira, né? No jogo contra o Corinthians, o Abel ele ficou muito insatisfeito, né, com a falta de eficácia no ataque, e aí ele mexe na referência do ataque, tira o Flaco Lopes, que é o artilheiro do time na temporada, e vai apostar no Rony, pelo menos é isso que ele trabalhou ao longo desta semana, e tira também o Richard Rios, né, que teve aquele momento de preguiça, uma preguiça homérica na jogada que dá origem ao segundo gol da equipe do Corinthians. Ele ficou olhando a bola pra cima, a bola pinga, ele não vai, contra-ataque do Corinthians, o Everton sai todo esquisito na bola e o Yuri Alberto marca o gol da equipe do Corinthians, né? Então, as mudanças serão táticas, mas não apenas mudanças táticas. A esperança hoje da comissão técnica também é uma mudança de postura, um Palmeiras mais agressivo, Palmeiras transformando as suas oportunidades realmente em bola na rede. Pega um time do Grêmio que tem a 13ª melhor defesa do Campeonato Brasileiro, ou seja, a 7ª pior defesa da competição, um time que tem mais de 40 gols sofridos no Campeonato Nacional. Então o Palmeiras quer utilizar também desta fraqueza que tem o Grêmio na parte defensiva e aproveitar o fator campo para sair vencedor no jogo de hoje.